Olá, me chamo Pablo de Matos Monteiro, bolsista PIBIC-UFMA, orientada pela professora doutora Flávia Castelo Branco Vidal, do Departamento de Morfologia, e a nossa pesquisa tem como foco o envolvimento do papilomavírus humano na progressão de lesões malignas de cabeça e pescoço em pacientes do estado do Maranhão. O carcinoma de cabeça e pescoço, conhecido como carcinoma epidermoide, é uma neoplasia maligna que atinge a cavidade oral, orofaringe, nasofaringe e laringe. Apresenta os fatores de risco como tabagismo, etilismo. O HPV ele tem um papel de carcinogênese oral, possui uma incidência de 2 vezes maior no gênero masculino do que o feminino. A transmissão está estreitamente relacionada ao sexo oral e o número elevado de parceiros sexuais. O objetivo da nossa pesquisa é avaliar a prevalência do DNA HPV em amostras de câncer de cabeça e pescoço nos hospitais de câncer de São Luís do Maranhão. Foi realizado um estudo transversal retrospectivo de 128 amostras de pacientes que desenvolveram carcinoma de cabeça e pescoço no período de 2014 a 2019. Foram coletados blocos de parafina desses carcinomas, registros prontuários, laudos tubatológicos oriundos de 2 hospitais de referência em oncologia em São Luís do Maranhão. Posteriormente, esses blocos foram feitos de extração de DNA, PCR, eletroforese, em seguida identificadas amostras positivas e encaminhadas para o sequenciamento. Foram identificados 331 pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço. Desses foram excluídos prontuários devido à falta de informações dos pacientes. Um paciente excluído por ser câncer de tireoide, totalizando 128 prontuários, dos quais houve ausência de blocos para análise molecular. Desses, apenas 93 foram analisados. Quanto às características sociodemográficas, o carcinoma epidermoide laringe foi o mais prevalente, seguido de orofaringe, cavidade oral. Entre os participantes, predominante foi de sexo masculino, os autodeclarados pardo foi mais prevalentes, a maior parte da população foi do interior do estado. No geral, o grau de escolaridade predominante foi o primeiro grau, embora os analfabetos foram a maioria do grupo de cavidade oral e orofaringe. A ocupação dos pacientes, em sua maioria, eram autônomos. Gráfico estratificado por sexo e idade dos pacientes. Observou-se, no geral, que tanto mulheres como homens, a prevalência destes tumores aumenta com a idade maior ou igual a 65 anos. É importante ressaltar que houve uma exceção no grupo de laringe, que tanto homens como mulheres apresentou maior prevalência na faixa etária entre 55 e 64 anos. Em relação aos fatores de risco, o tabagismo e o alcoolismo não foram tão expressivos. O desenvolvimento desses tumores no estadiamento evidenciou uma alta expressão no crescimento tumoral no nível T3 e T4. Em relação à invasão linfonodal, na maior parte dos casos, a doença não se disseminou para os linfonodos. Observando os sítios separadamente, os casos de orofaringe desse estudo demonstrou maioria estadiamento N2. Na maioria dos casos, não havia presença de metástase. Analisados 93 blocos de pacientes, sendo 8 portadores de câncer de cavidade oral, 17 câncer de orofaringe, 68 com câncer de laringe. A presença de DNA HPV foi observada em 4 amostras de tumores de laringe. Não foi detectado DNA viral nem em amostra de cavidade oral e nem orofaringe. Das 4 amostras de tumores de laringe, 50% foram HPV-16, que representa alto risco. Conclui-se que o presente estudo de câncer de cabeça e pescoço cometeu nesta população, sua maioria homens acima de 60 anos de idade, pardos provenientes do interior do estado, baixa escolaridade. O carcinoma de laringe foi o mais predominante, com estadiamento de crescimento tumoral, sem invasão linfonodal e sem metástase. Os fatores de risco foi tabagismo e etilismo, que não foram prevalentes. A infecção pelo HPV-16 foi o carcinoma de laringe, que foi presente em 50% dos casos positivos.